Olá, boa noite, finalmente chegamos. Queremos pedir perdão pelos minutinhos de atraso, é que nós estamos envolvendo aqui Ijuí, Rio Grande do Sul, Barcelona, Espanha e Minas Gerais, que aí está a pastora Núbia interpretando. Então, perdão que nós tivemos todos esses arranjos aí que fazer, mas nos alegramos em estar aqui com vocês nessa segunda live, que vai abençoar muito você, que vai enriquecer o seu trabalho como professor, como intérprete, e o nosso tema aí, que a gente já está divulgando, né? Pedagogia Sistêmica e Arte-Terapia Integrativa, práticas para a educação inclusiva e de surdos, tá? Então, eu vou pedir que vocês estejam compartilhando aí na hora essa live com as suas redes sociais. Vamos trazer o máximo que a gente pode de pessoal para assistir. Bueno, ahora fue hablar un rato en español. Lo siento que nosotros vamos a hablar ahora solamente en portugués. Sabemos que hay personas de distintos países como Bolivia, Argentina, Paraguay, Uruguay, Centroamérica, Barcelona, España, no sé, de tantos lugares, pero no logramos hacerlo en dos lenguas juntas. Entonces vamos a hablar solamente en portugués, pero vamos a preparar una live especial solamente en español, yo y la doctora Mara. Entonces, espera que de pronto prepararemos esta nova live. Graças. Bem, então agora eu quero agradecer, antes de começar, eu quero agradecer que nós estamos sendo patrocinados, nós estamos recebendo o apoio total da Faculdade Batista Pioneira, que é aqui onde eu estou, aqui em Juí, no Rio Grande do Sul, também pela Universidade de Barcelona, na Espanha, onde a doutora Mara é professora também, e também do UAP2, que é Institute University of Pedagogy and Applied Psychology, que também fica em Barcelona, que é um dos nossos apoiadores, tá? Bem, você vai ver aí logo abaixo que vai aparecer uma pergunta que a gente vai fazer essa enquete durante a live e nós vamos pedir que vocês, no final, a gente vai trazer, é isso, né? Equipe aí, a gente vai trazer o retorno do que foi, né? Então, a pergunta está aí. Na sua opinião, na família, o que vem primeiro? Amor ou ordem? É uma pergunta capciosa, né? Então, nós queremos que você pense aí, vá elaborando, talvez não responda agora, deixa a gente andar um pouquinho com o nosso discurso, que eu acho que a resposta vai ficar bem clara para vocês. Então, vocês participem aí com a gente. Então, eu não sei se dá para a gente ver, já estou aqui com a equipe incrível, trabalhando. Queria saber se nós estamos já com alguém aí que a gente possa dizer, se você diga a cidade que você está, você que está participando, ou o país. Apucarana, Paraná. Já temos gente de Apucarana, do Paraná, cidade maravilhosa. Já estive em Apucarana várias vezes dando oficinas e pós-graduação, né? Então, depois a gente vai aos poucos dizendo quem está entrando, quem está chegando aí, né? Bem, eu quero apresentar então os nossos dois intérpretes que estão aqui, tá? Nós temos um intérprete específico para a doutora Mara e um intérprete específico para mim. Então, o pastor Eduardo, que está me interpretando, o pastor Eduardo Baranuyuk, que já foi intérprete da minha live anterior, é formado em teologia, está fazendo o mestrado dele, terminando o mestrado dele, trabalha no Ministério de Surdos na Primeira Igreja Batista aqui de Juí e é intérprete oficial aqui da faculdade, tá? Esperamos que vocês surdos, o ano que vem, venham aqui, que a gente tem intérprete esperando vocês. Obrigado, pastor Eduardo, por estar aqui interpretando graciosamente o nosso trabalho. Também a pastora Núbia a Águila, essa moça linda que vocês estão vendo aí, vai ser intérprete da doutora Mara, é pastor e doutor, é tanto título, né? E ela é formada também em teologia pastoral, pedagogia e psicopedagogia, e também é pastora do Ministério Efatá, da Igreja Batista da Lagoinha, lá em Belo Horizonte, né? Tão famosa. Núbia, muito obrigado também pelo seu trabalho voluntário nessa live. E olha, nós estudamos, viu? Nós, intérpretes, estudamos muito os textos da doutora Mara para poder trazermos da melhor forma que nós podemos esse vocabulário todo novo, esse léxico novo para vocês, né? Nós temos mais alguém aí que você quer falar? Barreto, São Paulo. Barretos, São Paulo, acho que Barretos é a terra que tem os rodeios, né? Isso. Ah, terra dos rodeios. Bem-vindos aqui, pessoal de Barretos. Curitiba.
Curitiba, ô, minha terrinha maravilhosa. Bem-vindos aí vocês de Curitiba também. Marília, São Paulo, nossa, já estive em Marília também tantas vezes, ministrando oficinas, né? Santa Rosa, olha, minha terra, a terra da doutora Mara, depois ela vai falar, que saudades, né? Bem-vindo, pessoal aí. Caratinga, Minas Gerais. Caratinga, Minas Gerais, olha que maravilha, bem-vindos mineiros aí, acho que tem convite para Caratinga aí, vamos ver se sai, né? E Juí, aqui, claro, o pessoal de Juí também está nos... E assim a gente vai falando, a maneira que, né, vai fazendo umas pausinhas, vai dizer quem está chegando aí. Bom, doutora Mara Meneghel Casas, né? É gaúcha, gente aqui da nossa terra, nasceu em Santa Rosa, a minha terra natal também. E agora ela vive há 39 anos em Barcelona, já na Espanha. Acho que ela já está mais espanhola do que brasileira ou gaúcha, né? É casada com o Tony e ela tem 2 filhos. Ela tem o Pablo, que nasceu lá no Rio de Janeiro, e tem a Teresa, né, que nasceu em Barcelona, tá? E eu vou dar uma apresentada aqui no mini currículo dela. O currículo da doutora Mara é muito extenso. A gente vai dar o resumo, tá? Começou como bacharel em pedagogia pela Universidade Gama Filho, lá do Rio de Janeiro. E aí começou as outras formações todas na Espanha. Então, pós-graduada em psicomotricidade pela Universidade de Barcelona, também pós-graduada em pedagogia sistêmica pela Universidade de Barcelona, mestrado em arte-terapia interdisciplinar pelo Instituto de Sociologia, Psicologia da Arte-Terapia, o ISPA, de Barcelona, também na Espanha, mestrado em constelações familiares pelo Institut Integratio de Barcelona e doutorado em ciências da educação pela Universidade de Barcelona. Ou seja, a Mara passou a maior parte da sua vida estudando, né? Porque para a pessoa ter um currículo desses, né, passou estudando a vida toda. E vocês vão ver a riqueza de conteúdos que vem aí para nós que trabalhamos com surdos, que estamos pensando numa pedagogia bilíngue, numa pedagogia surda, o quanto isso será riquíssimo para trabalhar, tá? Então, agora eu passo a palavra para a Mara se apresentar aí e fazer as suas saudações. Mara, é com você. Oi, boa noite a todo mundo, a todos os que estão nos assistindo. Eu estou falando com vocês, como diz o Marcos, desde Barcelona. Aqui é um fuso horário de 6 horas, aqui é meia-noite, 12 horas, e espero que seja do agrado de vocês o tema que a gente vai falar hoje, e é sobre um projeto que foi desenvolvido faz 9 anos aqui em Barcelona, numa escola pública de bastante dificuldade nas famílias, no contexto em que ela está inserida. E esse projeto foi criado dentro do meu do meu mestrado de pedagogia sistêmica. Foi criado num momento muito propício, porque eu tentei reunir as 3 grandes áreas, digamos, para ajudar, para fazer um tripé, né? Assim. Esse tripé, ele vai ajudar, que é a pedagogia sistêmica, a arte-terapia e a psicomotricidade. E, a partir daí, a gente começa a desenvolver esse trabalho na escola e os resultados foram e são, até hoje, ótimos. Quer dizer, nós temos esse aval de 9 anos que nos dá essa possibilidade de desenvolver esse trabalho agora para quem possa interessar e também para o mundo surdo, que é uma grande honra para mim isso, poder ajudar esse coletivo tão necessitado, né, Marcos? Que tem. Com e certeza. Se vocês me permitem agora, eu gostaria que o Marcos me apresentou academicamente, isso. E eu gostaria de me apresentar sistemicamente. Vale. Então, vamos lá. Isso. Vamos lá. Vocês vão ver a diferença. É uma maneira diferente de se apresentar. Eu posso começar agora. O meu nome é Mara Meneghel.
Eu sou filha de Alda Flores, de Luiz Meneghel. Eu tenho 5 irmãos, Solange, eu, Cirano, Vlad e Xuxa, que é a pequena da família. E a minha mãe teve 2 abortos naturais e eu vim de Santa Rosa com 13 anos e a minha formação é de Rio de Janeiro. Por isso, eu sou gaúcha, mas eu costumo dizer que eu sou cariúcha, porque a minha formação é do Rio. Que mais que eu posso dizer sistemicamente de mim? É muito importante para mim dizer que eu pertenço a esta família, porque sem essa família eu não seria quem eu sou hoje. Poxa. E aí a gente já entra de cheio na pedagogia sistêmica. Vocês viram a diferença? Eu honrei minha família, eu me posicionei dentro do meu sistema familiar e agora podemos começar, quando você quiser. Maravilha. Olha, Mara, eu aprendi já agora. Primeira lição, quando você disse, eu vou fazer a apresentação de forma sistêmica. Valeu, vou começar a aprender a fazer a apresentação de forma sistêmica, porque eu nunca fiz apresentação assim. Nossa, porque nós somos colagem, né? Nós somos constituídos pela família. Bem, então vamos começar os temas específicos da live, porque é bastante tema, né, Mara? E pouco tempo. Primeiro, falando sobre pedagogia sistêmica e sua aplicabilidade, então, na educação inclusiva, na educação de surdos e na pedagogia surda, tá? Doutora Mara, conforme a gente já tem conversado, o objetivo desse enfoque educacional que você trabalha aí no Projeto Artes é captar, então, a importância desse tripé, né? Que compreende a pedagogia sistêmica, a arte-terapia integrativa e da psicomotricidade na maturação psicoafetiva de meninos e meninas lá naquela fase de educação infantil e no ciclo inicial da escola primária como elemento dinâmico, consolidador, que facilita processos de descoberta, tá? E assimilação. A pergunta é, quem precisa estar envolvido no trabalho da pedagogia sistêmica para que ela aconteça? E de que formas, então, tudo isso pode estar de acordo com essa pedagogia surda, né? Que busca a apropriação total do patrimônio cultural dos surdos e não somente a mediação linguística do intérprete, como isso pode entrar também na educação bilíngue, que requer também a presença de professores surdos, né? Na educação da criança surda como referência identitária, que estão se formatando aqui no Brasil, em contraposição aos muitos problemas que está havendo na inclusão de surdos no ensino regular, que, aliás, vem apresentando no mundo inteiro. Então, como trazer esse seu tripé para dentro desse universo? Bom, naturalmente, tanto no mundo surdo como na vida real de todas as pessoas, sempre a pedagogia sistêmica vai entrar pela família. Sempre. Pela família e pela escola. No caso, depois vem as políticas, vem a filosofia de cada centro educativo, mas o mais importante é isso, é envolver a família, é trazer a família para dentro do mundo escolar, dar a importância que ela merece. Esse é o primeiro passo. E depois, quando a gente está já com a família inserida dentro desse contexto, aí a gente pode começar a pensar também nos educadores, mas, enfim, seriam todas as pessoas que vão que se envolvem na educação da criança surda, sabe? E é muito importante também o que você falou, por exemplo, os intérpretes e os professores de surdos devem começar pela família deles, tentando começar a descobrir seu sistema familiar. Entende, Marco? Porque aí, pouco a pouco, ele vai conseguindo entrar dentro desse mundo familiar e vai respeitar, e vai conhecer, e vai valorar também o sistema familiar de cada aluno seu.
de cada aluno surdo. Ele vai conseguir chegar na sala de aula e ver que aquela criança, atrás desta criança tem um pai e uma mãe, tem todo um sistema familiar. E para ter nascido esse pai e essa mãe dessa criança surda, ele também precisou ter uma avó e um avô, tanto materno como paterno, e um bisavô, tanto materno como paterno. Olha só, imagina quanta gente precisou nascer para que existisse essa criança. Nossa, Né? que O loucura. sorriso, os olhos, a forma de falar, a forma de ser, a estatura, a maneira de interpretar, tudo isso, nós somos o resultado disso. A pedagogia sistêmica precisa contemplar tudo isso, né, Mara? Porque no modelo inclusivo aqui no Brasil, parece que a solução está assim: se coloca esse surdo lá dentro, importa a idade que for, com a presença do intérprete que interprete bem, que passou em determinadas provas, e dali, né? Daí em diante já está incluído, então agora já dá para trabalhar com esse surdo em sala de aula ou nas aulas de reforço à parte, né? Se esse intérprete é capacitado para isso. Você concorda com isso, Mara? Não, de nenhuma das maneiras. Eu acho que primeiro você tem que entender, ter a empatia de sentir com o outro, pelo outro, por o outro. E esse outro é essa criança que está precisando ajuda. E a criança, até que ela acaba, a criança surda, se conformando com o que ela recebe, mas ela não deve se conformar com o que ela tem. Ela tem que esperar, refletir e entender que tem uma coisa melhor para ela. E que tem alguém que está pensando nela. E que esse próprio intérprete, ele está vendo nela mais do que ela mesma. Porque você sabe, Mara, que existe um discurso no Brasil do distanciamento do intérprete em relação ao surdo. Que ele tem que ser extremamente profissional, que ele tem que atender à necessidade da interpretação, mas que não é papel do intérprete nenhum envolvimento afetivo, emocional, que ele tem que se distanciar porque ele é um profissional. E o profissional não tem que se envolver com as questões pessoais do aluno que está sendo incluído. Qual é o seu ponto de vista na pedagogia sistêmica sobre isso? Eu penso que não é correto. Quanto mais ele se envolver, quanto mais ele estiver disponível a criança, porque a criança vê nele um modelo a seguir, um modelo de sua vida, de sua visão. Sem esse intérprete que fala a linguagem, essa linguagem dele, Libras, ele não pode entender o mundo, ainda que ele possa ter essa junção de outras formas de falar, mas a linguagem dele é dos sinais, vem da alma. Ele precisa disso. E o afeto? Como que entra o afeto? O intérprete precisa ter esse afeto na pedagogia sistêmica para fazer o vínculo? Ou a criança vincula, mesmo que não tenha o afeto? Não. Precisa haver um vínculo. Deve sentir com a criança. É muito importante. Porque quando você sente com o outro, você está dizendo, olha, você não está sozinho, eu estou aqui. Sabe? Se você quiser falar, fala. Por isso que entra também a arte-terapia, que às vezes tem crianças que não querem falar. Então, elas vão desenvolver esses sentimentos através de diferentes maneiras de arte. Pode ser desenhando, pintando, criando, fazendo teatro, fazendo mímica, contando histórias, dançando. Olha quanto universo que ele tem para se expressar, então, porque a arte ela vai lá aonde tem a criança solidificado algo e dissolve. Maravilha. Entende? E dentro da pedagogia sistêmica, nós conversamos, você falou que tem que estar todo o corpo docente, discente. Quem está envolvido para que essa pedagogia funcione? É bom que todos que vão tratar com essa criança falem a mesma linguagem, estejam de acordo em tudo, sabe? E a pedagogia sistêmica, ela é a pedagogia do amor, mas ela tem um amor que ele tem que ser um amor firme, como a gente diz no Brasil, dar um abraço ou dar
dar a mão forte, sabe? Dar um abraço com luvas. Ou seja, eu estou aqui, eu quero te ajudar, entendeu? Eu preciso te ajudar. Você me aceita que eu te ajude? Sem gritar, sem brigar, sem se enfadar, né? Sem ficar muito nervoso com a criança, porque a criança já traz dentro de si uma agressividade, e a agressividade, ela é positiva. O que não é positivo é a violência. Sim, Somos todos agressivos em alguma maneira. E sim, temos que sim. saber controlar isso e substituir o medo, a agressividade, pela ação. E isso ele faz através da psicomotricidade. Ele age, ele trabalha, ele faz de conta que ele é o rei. Ele faz de Sim, conta que ele é um pirata. Ele faz de conta sim. que ela é uma princesa dos contos de fada. Então ele tem Aham. que aprender a criar, a imaginar, Ele está porque a fazendo imaginação, o simbólico dele, né? O simbólico claro, ali o em cima mundo do fenômeno, simbólico, né? É, do claro. fenômeno, né? E isso tem que ser E a observado, né? metáfora existe dentro de todos nós. Só que o adulto ele tem que entrar nesse mundo infantil também, não como olhos de adulto, mas sim como ele quando ele era menino. Como é que ele fazia, Nossa, sabe? que maravilha. É a alteridade, né, Mara? A alteridade, enfim, né? Que a pessoa vai ter que se abandonar. Então, na verdade, a pedagogia sistêmica, ela só vai funcionar se tiver família toda envolvida, todos os profissionais da escola e mais o profissional que está trabalhando direto com essa criança surda. E aí é importante, então, formar formadores, gente que aprenda esse. Não é difícil, é muito fácil aprender a pedagogia sistêmica, porque a pedagogia sistêmica ela está regida pelas ordens do amor, que são Ah, 3, olha, sabe, Marco? legal. Olha, eu tô aqui, ó, eu trouxe aqui para o cenário, Mara, porque por sua motivação, né, eu me pus a ler As Ordens do Amor do Hellinger e eu estou encantado com as coisas que eu estou vendo. Fala aí, Mara, o que são as Ordens do Amor, então? Então, essas ordens do amor, elas foram criadas pelo Bert Hellinger, que Uhum, era um teólogo, faz muito pouco tempo que ele morreu, foi este ano passado, uhum, e ele uhum, nos deixou, mas ele deixou muita coisa importante para a gente seguir trabalhando, sim, sabe? Ele era um aham, teólogo que trabalhou muitos anos na África, numa tribo de Osolúes, e ele viu que provando essas 3 ordens importantes, que são as ordens chamadas ordens do amor, da pedagogia uhum. sistêmica, que é a base de tudo, que é a hierarquia, sabe? Hierarquia, Ou aham, ordem. Quer hierarquia, dizer, isso que é isso? aham. Isso é quem vem primeiro, quem nasceu antes. Quem nasceu Puxa, antes decide, que curioso isso, que manda. curioso, É, interessante. a pertinência, em português, quer dizer, de onde eu venho, quem é o meu sistema familiar, quem sou eu dentro da minha família, Uhum. dentro da minha cidade, dentro do meu estado, dentro do meu país e dentro do meu continente e dentro do mundo. Caramba! Caramba, que coisa linda isso. Sabe que quando eu estava estudando com os intérpretes, esse sentimento de pertinência ou de pertença, nem eu me dei por conta que tinha essa amplitude toda, né? Porque normalmente a gente fala assim, o sentimento de pertença que a criança tem na escola, né? Tipo assim, eu estou sendo incluído, eu tenho que me sentir pertencendo à escola. Não, Hellinger foi mais fundo, então. É o sentimento de pertença que vem em várias esferas, né? Em E todas essas começa que na você família falou. de novo, tá vendo você? A criança é muito leal à sua família. Então, é muito importante que o intérprete de um surdo, de uma criança surda, ou um professor, de modo geral, todos os professores e professoras de criança, têm que valorar a família, porque a criança é muito. Ela é leal ao seu sistema familiar. Ainda que a mãe dela não seja uma boa mãe, ainda que o pai não seja presente na vida diária da criança, ela ama esse pai e essa mãe, Puxa, sabe? que E a escola coisa. tem que respeitar isso, Pois é, agora porque veja, Mara, é incrível porque o que eu ouço hoje, por exemplo, às vezes o primeiro contato que a criança faz é com assistente social ou com alguém que faz ali uma anamnese dessa criança, né?
E por incrível que pareça, se eu não estou enganado, essa anamnese raramente é passada para os professores em sala de aula que recebem essa criança. E mais raramente ainda, ela é passada para o intérprete que vai estar lidando direto com essa criança. Ou seja, ele é um ser totalmente desconhecido. Talvez a psicóloga da escola conheça na anamnese e a assistente social, ou a pedagoga ou a psicopedagoga, e pronto. Você concorda com isso? Que isso vive em Não, não. segredo? De nenhuma maneira. O tutor, o professor, o intérprete são elementos fundamentais para que ocorra essa mudança, esse Uhum. encontro da criança com o mundo dela. Se ela não sabe dessa criança, quem vai saber? Eu preciso, Pois no meu projeto, estar em contato semanalmente com os tutores. Eu converso com todos eles e pergunto como ah, está essa criança. Chamo a mãe e o pai, como é essa criança em casa? O que ela faz? O que ela diz? O que ela pensa? Como ela está? você E, acompanha mesmo, né? Você faz um trabalho de mentoria, tanto com o sim, corpo docente, discente e família, para que aconteça isso. e a, a equipe pedagógica, psicopedagógica, também falo com os psicólogos e falo com a equipe diretiva. Os diretores da escola também se envolvem. Incrível, Mara. Olha, e não é assim que é feito. Às vezes o diretor da escola mal sabe que tem surdo incluído na Não, sua não, escola, não. Agora, entende? escuta só, na minha Ah, escola, na escola que eu trabalho há 9 anos, o diretor obrigou o corpo docente a fazer um curso de pedagogia sistêmica comigo. uau! Nossa, isso é um Falou, avanço. ou você faz, ou você faz. Não, mas eu não tenho tempo, não, mas você vai arrumar tempo. Ou sim, né? Ou sim. É, Não tem... ou sim, ou sim. Nossa, Não, mas caramba. eu não posso pagar. Não, mas eu pago para você, a escola paga para Pronto, você esse curso. pronto. Porque tem que estar, todos os profissionais têm que estar envolvidos, né? Todo Bom, mundo falando a mesma linguagem, porque maravilha. senão a Então, criança se confunde. você falou das 3 ordens ali, Falei, ficou. não, falei duas só. Tá. E a Falei, terceira? O a hierarquia, a pertenência, a terceira é dar e receber. que é dar Exemplo, e receber? dar e receber. Quem dá? Quem, qual é o maior presente que nós recebemos no mundo? De quem? Que é a nossa vida. Vida, claro. Quem nos deu a vida? Nossos pais. Sim. Então, o pai e a mãe sempre dão e o filho recebe. Uhum. Dar Uhum. e receber. Aqui eu gosto muito do término em espanhol, porque eles não dizem dar e receber, eles dizem dar e tomar. Tomar não no Hum. sentido de beber, tomar é Apropriar-se. apropriar-se de algo único. É mais que Uhum. receber. Porque eu posso Uhum. receber de você um abraço, mas eu posso Sim. tomar esse abraço e ter ele comigo bastante Nossa, tempo, que lindo, recordando que esse lindo. abraço, sabe? Então, esse tomar tem todo um simbolismo de muito afeto, muita aceitação. É isso que Hellinger está Sim, dizendo, então. sim. O Bert Helling descobriu que dar e tomar é um término muito útil e é usado nas famílias. Os pais dão, os filhos recebem. Então, quando Você você sabe que tem trabalha com a criança, você trabalha isso, a questão do dar isso, e do tomar. Como que ela faz isso? sim. E a criança, você pode dizer, mas Mara, com que idade eles entendem isso? Pois olha, Uhum. eles entendem a partir dos 3 anos, já. Olha, é Quando verdade. entram na escolinha, que aqui se chama o ciclo inicial infantil, eles já Uhum. começam a entender Olha, isso. veja. Porque eles têm que ver quem manda em casa. Quem Uhum. manda? Eu pergunto, quem Uhum. manda na sua casa? Ele diz, eu, 3 anos, bota a mão na cintura e fala, eu, Eu mando. A tu criança manda. dizendo, eu Sim, mando. sim, eu mando, eu mando. Eu falei, Uhum. muito bem. E você sabe quem manda aqui nesse espaço de arte-terapia? Ele diz, eu. Eu Olha. falo, bom, e quem manda na sua casa? Eu falo, Nossa. não, querido, aqui mando eu e na Aham. sua casa manda o seu pai e a sua mãe. E ele Sim. diz, e eu digo, tu cala e escuta, porque tu nasceu depois e eu nasci primeiro.
Olha a Olha, primeira ordem do amor, hierarquia. coisa. Quem nasce primeiro manda. Olha, E os pequenos interessante. obedecem. E se bota Uhum, limites, sabe? Porque hoje em dia a gente confunde liberdade com libertinagem, né? Tudo uhum, que o filho quer, toma, querido, toma, meu amor. Para que você claro, não brigue, toma. Não, claro. não toma, não. Se eu não posso dar, não dou. Mas sem Então, gritar, então, não. então, no ponto de vista da pedagogia sistêmica, no seu ponto de vista, o limite é um ato de amor. É um ato de amor e de Uhum, ordem. uhum, uhum. Para Você que essa precisa. criança não, para que essa criança não ache que não creia que o mundo gira em torno dela, mas que existe uma Não, não. E hierarquia a criança a tem ser. essa mania de dizer meu Aham, umbigo, eu decido, eu quero. E quando você bota esses limites, e que é o professor também que vai pôr, que é o uhum, intérprete também que vai explicar para ele, que ele não uhum, pode fazer o que ele quer. Ele tem que claro. fazer o que tem que fazer na hora que tem que fazer. Com certeza. Gostou, meu Nossa, amor? Mara, que Ah, tema. não Marinha, gostei. vamos seguir para o segundo tema, que está muito bom e a gente vai se atrapalhar daí no horário, né? Vamos Veja, embora, vamos vamos nessa. embora agora. Arte terapia integrativa, tá? Que envolve uma série de coisas que você já citou. Eu pergunto também para você se o trabalho de psicodrama do Jacob Levi Moreno, se ele entra dentro dessa arte terapia integrativa, né? E que você nos Sim. fale, então, os objetivos principais dessa arte terapia integrativa transdisciplinar. Eu achei muito legal isso, transdisciplinar, e como isso poderia ser usado, então. Fala aí para a gente o que é isso aí. Olha, tanto o Teatro do Moreno como a, a dança, a dança com os Uhum. tambores, a percussão, tudo isso que Aí sim. faz o surdo sentir no pé, o pé no chão, o bum, bum, sabe? Que é a batida do Maravilha. A coração dele, da vibração. mãe dele, a vibração que tem. Isso é Aham. fundamental para ele, porque ele conecta com a sua essência. Uau. E dentro do teatro livre também, porque ele vai tentar ser um personagem que ele tira das suas sombras e das suas luzes. Ó, que Quer dizer, lindo. quando Pô, uma criança o diz que que é tirar personagem das sombras e das luzes dentro dessa arte terapia é o que tu tem, integrativa? a sombra é o que tu não gosta de dentro de Uhum, você. E as uhum, luzes é aquilo que tu gostaria de ser, sabe? uhum, Por uhum. exemplo, eu, quando fiz esse trabalho arte terapêutico, eu queria ser a Campanita, que era a minha Campanita, luz. É, a Campanita, campanita. Que é que é campanita em português? a Campanita, ela é a consciência do o Pepito Grilo. A consciência, o A Pepito consciência Grilo. do aquele personagemzinho pequeno que aparece no Peter Pan e que diz coisas no ouvido Ah, dele. o personagem O lá do Peter sininho, Pan, o o sininho, sininho. O o sininho, sininho. campanita, claro. Bem, Você falando espanhol, né? Até uma que desculpe, eu me campanita. desculpo com todos, porque Não tantos anos passa assim, nada, não passa falando nada. espanhol. Ah, Mas deu para imagina, vai entender, lá. né? Porque eu me expresso, então. Pois Então olha, ele, e a minha ele... sombra, Ah, na minha experiência, foi a Úrsula. Sabe quem é a Úrsula não. é, a ver como é que eu te traduzo daquela história infantil que era a Sirenita, A a história da Sirena, a Sirenita, a história Ariel, infantil, Ariel, a Ariel, Sirena. O pessoal a aqui da minha Sirena, equipe conhece? a Não, né? Sirenazinha, Ariel, sabe? E tem aquela bruxa que tira a voz daquela sirena, daquela sereia, e Sei. ela rouba Sereia, a a história da sereia. sereia. Agora toda a equipe fez assim, da sereia. Ok. E não a Ai, sirena. Não, mas desculpe. tá, todo mundo sabe. Pois Você ela mora se chamava tanto. Ariel e a bruxa roubou a voz dela. Então Ah, eu era nas minhas sombras ela, a Úrsula, olha, aquela a bruxa que sereia, não, a porque bruxa. eu achava errado isso, não era uma sombra para mim, era algo muito negativo que eu Uhum. deveria ter dentro de mim escondido, sabe, roubar Hum. algo que não é meu, de alguém. E a arte terapia faz
integrativa. Por que você diz aqui então arte-terapia integrativa Sistêmica. transdisciplinar, Sim. transdisciplinar ou sistêmica? Transdisciplinar, porque Por ela quê? vai passeando por todas as artes, até Uhum. que chega naquela arte que a criança diz, essa que eu quero, eu vou trabalhar isso. Ela passeia pelas artes, pelas disciplinas de artes, e não necessariamente De por todas artes. as outras A disciplinas. música, a pintura, o desenho, a dramatização, Sim. o teatro livre de Moreno, a dança, Uhum. E aí a poesia. o arte-terapeuta faz essa leitura a partir disso que a criança traz. Sim, sim. É difícil para a criança decidir o que ela quer fazer. Então, tu tem que indagar, ver aonde ela se identifica mais e aonde ela precisa dissolver aquela dureza que ela tem dentro e que ela tem dificuldade de se expressar com palavras. No Sim, eu caso me do lembro que surdo, você. Então, no caso do surdo, eu me lembro que você comentou, não, Marco, eles também podem trabalhar com música, porque trabalha o ritmo, né? A vibração, o bum, 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 bum. Então, isso é maravilhoso, porque você rompe os paradigmas, né? Ou seja, você consegue realmente transitar por todas as disciplinas por todas as artísticas. áreas, sim, Uhum, uhum, artísticas. Até que chega um momento que a criança diz: aqui eu fico, aqui eu gostei. E aí você uhum, nota, sabe? Eu faço uhum. também ludoterapia com eles. Eles têm que Maravilha. mobiliar uma casinha de madeira grande e colocar Olha, todas as peças dentro da casinha de olha. madeira, as peças de Sei. madeira, o sofazinho, a caminha, a Aham, geladeira na sei. cozinha, o quartinho do bebê. Beleza. Só que Aham. quando ele está fazendo isso, você diz: bom, ele está brincando, mas ele também está arrumando as suas ideias na cabecinha. Opa, lembra que você me falou, nós conversamos, de uma coisa de desenho que você disse que você pega o desenho da criança, né? E diz assim: o que que é que está aqui? O papai, a mamãe, mas você falou umas outras coisas que estavam por detrás disso. Lembra que nós conversamos sobre Sim, isso? sim, porque tu sabe que a arte-terapia, ela não diz qual é o desenho mais bonito, ela Isso. não faz uma competência. Vamos ver quem desenha melhor, né? Que às vezes os professores falam, vamos ver quem Uhum, sabe fazer melhor isso. Não, não há uhum, competitividade. O que há uhum, o que existe dentro do desenho da criança é ver uhum, até que ponto esse desenho é o processo, é a maneira como a criança está fazendo isso. A mim o que me uhum, interessa é ver como ele trabalha, como ele se envolve nesse desenho. E ele uhum. não, ele diz por insegurança, mas que cor eu pinto isso? Esse carro do papai? Eu falo a cor que você Você quiser. falou. E lembra que você disse para mim, o seu desenho é sempre ótimo. Como é que você me deu esse Eu exemplo? falei, olha, você não te preocupa, mas eu quero fazer muito bem. Eu falo, você já está fazendo bem, porque o seu desenho é único, é a sua obra maestra. Ninguém vai fazer um desenho igual ao seu. E aí ele se empolga, se anima e, e quer fazer mais. E Aham. não se preocupa com o resultado, se preocupa com o processo, que é o que me interessa a mim. O processo, maravilha. Aí eu vou pedir para a nossa equipe dizendo mais cidades que estão aparecendo aí, ou lugares, né? Da Flórida. Da Flórida, nós estamos já chegando lá nos Estados Unidos. Que Ok, bom, bem-vindos aí a na terra Flórida. da Um minha dia eu vou mãe, conhecer a a minha mãe Flórida. morou lá, Sua mãe morou na Flórida, é verdade. Eu morou quero 10 conhecer a anos. Flórida ainda. Bolívia. Bolívia também. Olá, bolivianos. Que les extraño, los quiero mucho. Eu já estou tratando uma negociação em espanhol Bolívia, com a tenho Bolívia. também gente conhecida em Bolívia, Você Bessos? também tem? É? Tenho, no Que Chile cidade? também. Do Chile também, né? Três Lagoas, Minas Gerais. Três Lagoas, Minas Gerais, também tá aí os Ah, mineiros, Lagoa, né? Mineirinho, É. Apucarana a gente já falou, né? Que estava ali. Vai dizendo aí, Apucarana é gente, a lindo. cidade que você é, vai citando a cidade, o país que a gente quer falar aqui. Vamos seguir então para a próxima pergunta, que o tempo está esgotando. Que triste, né? Sim, Agora sim. é muito triste. É o seguinte, agora vamos falar então mais focado sobre psicomotricidade como uma das partes fundamentais desse tripé, tá? Eu pesquisei aqui, Mara, eu fui ler pra caramba para poder falar com você, né? E falar com você não é fácil. Entende? Tem que ter muita caminhada, né? Muito conteúdo. Aí eu fui ler aqui a clínica psicomotora, o corpo e a linguagem do Esteban Levin,
Não sei se você talvez já tenha conhecer, com certeza, esse livro, tá? E aí eu tirei uma frase dele aqui que eu achei muito interessante, que ele fala assim, que a psicomotricidade realiza a leitura simbólica do dizer corporal de um sujeito, como um processo de ajuda ajuda a criança no processo de maturidade, que vai da expressão motora e do movimento ao acesso à capacidade de se descentralizar, tá? Achei muito interessante o dizer corporal de um sujeito, até porque o surdo fala muito com o corpo, né? O corpo dele é um canal primeiro de comunicação até que ele adquira a língua de sinais. Mas a pergunta é: como e por que a psicomotricidade precisa ser trabalhada com essas crianças? E o que é essa capacidade, o que significa essa capacidade de se descentralizar, né? O que é isso exatamente? Porque a psicomotricidade, ela trabalha o corpo, a mente e o espírito, tudo à vez, tudo junto. Então, quando você vê que uma criança está com medo, está em dúvida de dar um salto de uma escada, algo passa aí. Então, você tem que trazer segurança para ela e dizer: fecha os olhos e salta. Embaixo tem um tatame e daqui você não vai passar. Não, mas eu não quero saltar, eu tenho medo. Então, toma a minha mão. Em vez de dar minha mão, eu dou o dedo para ela. Olha, segura no meu dedo e salta. Então, ela salta por segurança, porque ela sabe que eu estou do lado. Aí, a segunda vez, ela já salta olhando o meu dedo de longe. E cada vez eu vou mais longe e ela vai saltar. Ela tem que fechar, não precisa fechar os olhos, porque uma coisa é saltar e a outra é se jogar, entende? Então, a criança tem que aprender a andar com um pé só. Ela descentraliza quando ela consegue unir esses três elementos, que é o corpo, a mente e o espírito, no mesmo momento. E ela Então, descentraliza do que exatamente, Mara? Ainda ficou um pouco, não ficou muito claro para mim. Porque a psicomotricidade, ela faz com que você se expresse através do movimento, né? Tá. Então, ela vai, se ela tem alguma dificuldade ou algo no corpo dela que não está funcionando, que ela não está conseguindo utilizar, então ela tem aí uma falta de algo. Então, tem que trabalhar isso. Pode ser através da agressividade, que ela pode ter e não sabe que tem, e se põe nervosa e não quer fazer o exercício, ou diz que não pode. E quando ela consegue liberar isso, a gente diz que ela descentraliza, porque ela já é espontânea, ela se abre, ela sorri, ela aceita mais. Esse descentralizar, então, você encara como um aspecto negativo, como algo que prende a criança e não permite que ela se abra a novas descobertas que ela de si seja mesma. ela mesma, em todo o seu potencial, em todo o seu apogeu, entende? Tá, que ela seja ela mesma em todo o seu apogeu. Claro. Nossa, imagina uma criança surda que já chega na escola com a falta, né? É a falta da audição. E isso atrapalha toda a comunicação e que fica a coisa muito presa entre ela e o intérprete, né? Claro, E a psicomotricidade pode trabalhar isso. Pode trabalhar isso junto com a arte-terapia e junto com a sistêmica. As três têm que estar juntas para poder trazer o resultado. Elas devem estar porque elas são mais elas se complementam uma com a outra. Mas ainda que um psicomotricista pode fazer grandes avanços também, mas nunca tanto quanto as três juntas. Sim. E você acha que o intérprete que está com esse aluno, com essa criança, deveria ter algum conhecimento de psicomotricidade? Claro que sim, para ele mesmo. Para ele poder fazer leitura corporal dessa criança, Para ele caso mesmo, seja porque necessário? o corpo fala. Olha, eu mesma observo que quando eu estou conversando numa conferência que eu estou dando e as pessoas estão assim, de braço cruzado ou assim, o que significa isso? A barreira, não deixa entrar um novo, se fecha, se blinda. E é uma pessoa adulta. A criança, então, pelo olhar, pela forma de ser,
por enfado, às vezes ela está zangada, falando, eu não quero trabalhar isso, eu não preciso disso. É quando ela mais precisa, quando ela nega. A negação é o blindar-se. Uhum. Entendi. Entende? Então, veja, Mara, veja, eu achei bárbaro você dizer isso, porque, nossa, os surdos, como eu disse para você, são corpo puro, né? Então, se o intérprete negar de ler esse corpo, de tentar entender o mínimo desse corpo, e quisesse ater só o ato linguístico, não vai ter vínculo, não vai ter comunicação efetiva e afetiva. É isso, Mara? É isso. E, ademais, eu tive lendo sobre os surdos, porque eu trabalho com espectro autistas, mas com surdo eu só tenho um aluno. E, ademais, ele usava aparelho porque ele não ouvia. E na escola obrigavam ele a usar esse aparelho. E ele entrava na minha sessão de arte-terapia e eu falava, tira o aparelho. Não usa. Ele só me entendia pelos gestos, pela maneira, pela mirada, sabe? O olhar, a visão que eu dava a ele. E ele não precisa mais usar aparelho. Está curado. Você vê que coisa, né, Mara? Você vê que coisa linda. Ou seja, aquele aparelho era um objeto que ele negava, né? Ele queria ser aceito sem aquele. Ele não é esta prótese, ele tem essa prótese. Ele não Mara, vamos era. seguir aqui. Vamos seguir para a última, porque o tempo está terminando, né? Alguém mais acusou de onde está, de onde está vindo? Brasília, ó, a nossa capital aí, né, Mara? Tá o pessoal lá também. Taubaté, São Paulo também. Argentina, los hermanos de Argentina, bem-vindos. Né? Brasilândia, Mato Grosso do Sul, né? Estamos pegando aí Jacareí, acho que é São Paulo, né? Jacareí, São Paulo. Rio de Janeiro, nossa terra, Mara, Rio de Janeiro. Um beijo não para o Rio. esquenta, aí um beijo pro calor, aí, né? Cruzeiro, São Paulo, Tangará da Serra, Mato Grosso, BH, Belo Horizonte, Porto Alegre, barbaridade, né? Panambi, aqui Barbaridade, tchê. né? Pertinho aqui, Panambi, Passos, Minas Gerais e Governador Valadares também. Então, olha, já tem 120 pessoas online direto aqui conosco, né? Poxa, Eu isso é queria, muito eu legal. queria, com a tua permissão, com a tua permissão, eu queria te comentar uma coisa que é muito importante. A família e a inclusão dessa criança, porque a pedagogia sistêmica ela tem um olhar amplo, sabe? E a inclusão dentro do surdo, porque tem surdos que têm pais ouvintes. A maioria. Então, a maioria. Então, esses pais têm que aprender a linguagem do seu filho para poder entendê-lo melhor. Sim, entendeu? Sim. E quando você fala linguagem, entra tudo, né, Mara? Não só Libras, mas tudo. Não, mas a Libra é a linguagem dele, então os pais devem saber. E a linguagem do amor, que é a sistêmica, isso eu quero, isso eu não quero, né? Isso é bom para ti, isso não é. E então, também me parece que em 2005 ficou oficializado no Brasil a linguagem da Libra, né? Sim. 2005. E as escolas começaram, as escolas brasileiras, a oferecer mais cursos para professores para estudar Libra. Só que os professores não iam fazer, não se matriculavam. Por quê? Porque então a criança continuava recebendo escolas muito superlotadas, né? Escolas muito cheias, salas de aulas não adaptáveis para eles. E isso é muito deficitário para a criança, porque além dele querer chegar, ou do adulto, o jovem adulto, ele tem todos esses obstáculos que ele tem que percorrer. Então, a gente precisa, a gente tem que se unir, todas essas comunidades nossas, a educativa, a política, a social, a familiar, em primeiro lugar, todos para facilitar um pouco esse caminho para ele. Olha, que lindo. E bem por isso eles estão rejeitando a inclusão da forma como ela está sendo feita. E estão lutando por uma escola bilíngue e por uma escola só para surdos, entende? Onde se repense tudo isso. Vamos para a última, Mara, que o tempo está terminando aqui.
Muito bem. Então, eu quero levantar uma questão, um desafio para você. Agora é mais do meu âmbito de conhecimento, que eu trabalho há 38 anos também, né, com intérpretes e estudos no Brasil e no mundo. Então, a questão inclusiva é quase como uma dor no coração para a maior parte dos SUS. Quando você fala em escola inclusiva, alguns até tomam essa expressão como traumatizante, tá? Porque não se observa todas essas coisas que você falou, toda essa história, toda essa sombra, essa luz, essa comunicação que a pedagogia sistêmica traz, tá? E eu li ali no livro da prática psicomotora, a Couturier, ele falou sobre o jogo simbólico, né? E ele fala assim que o profissional tem que ser um ser de comunicação, um ser capaz de ouvir a emoção e o sofrimento dessa criança. Ele diz assim que trata de ouvir a expressão desse outro para entender a diferença, a diversidade, tá? Porque não há comunicação sem ouvir. Achei tão bonito isso que a Couturier falou, né? E aí a pergunta é, no seu ponto de vista, o que seria fundamental na formação desse intérprete de língua de sinais, que além do domínio, claro, do português e da Libras, tá? Para que possam garantir o sucesso de uma pedagogia sistêmica, arte-terapia integrativa e psicomotricidade. O que você acha que deveria entrar na formação desse profissional intérprete? Pois começar a cuidar dele mesmo primeiro, fazer uma mudança pessoal, né? Porque quando você muda, tudo muda. Se você mudar, tudo vai mudar. Então é importante ele começar por ele mesmo, né? Varrendo pela casa dele, depois seguir ensinando. Tremendo isso. Que tipo de proposta você faz assim dentro da pedagogia sistêmica? O que mudar em si mesmo? O que o intérprete tem que buscar antes de trabalhar com esse aluno inclusivo, com essa criança, com esse aluno? Ele tem que ter um olhar, uma visão mais ampla, ver além da onde se vê, do que se está vendo. A lei é muito boa, tudo isso que está aqui, teoricamente, está bem, mas a realidade não corresponde com a teoria. Temos que descer, baixar um degrau mais e começar a ver no nível, né? Às vezes a altura do bosque não nos deixa ver as árvores. A gente vê, tem que ter uma visão de águia, né? Para poder ver um todo, para depois ver as partes. Então, vamos ver o que falta dentro da gente para poder melhorar o outro. Você concorda que é interessante que ele veja o que levou ele a ser intérprete? Sim, é muito nessa importante. pesquisa interior, o que levou ele a ser intérprete, porque Claro. Se ele se entender por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo, ele vai conseguir fazer a leitura desse outro. Claro. Você concorda eu comigo? quero dar, transmitir com esse objetivo? Qual é o meu objetivo em ter desejado ser intérprete? Naturalmente, ele está querendo ajudar, né? A gente logo imagina ali. Dá para alguém trabalhar? Uma pergunta bem capciosa aí, tá? Bem provocativa. Dá para alguém trabalhar na comunicação com outro ser humano desde seus ciclos iniciais de aprendizado por pura profissão dentro da pedagogia sistêmica? Por uma questão salarial, por uma questão profissional, puramente profissional, porque isso é um bom emprego, me dá um bom dinheiro. Você acha que é possível isso? Não. Tu tem que unir o útil ao agradável. Primeiro você vai pelo desejo de fazer, pelo tesão, né? Pelo vínculo, pela atração que te dá esse trabalho. E demais a mais, se você fizer bem o que tu faz, então tu vai ganhar dinheiro. Só então. Entendo. Porque todo mundo nota quando uma pessoa está fazendo por amor às coisas. É verdade. Há uma diferença grande em trabalhar por prazer e outra trabalhar para ganhar dinheiro. Se nota a léguas. Eu, pelo menos, e você acha que a criança percebe
Quando E não está tanto que fazendo percebe. por amor. A criança percebe, ela é muito observadora. Eu aprendo muito com as crianças. Sim, Desculpe, vou beber água. nada. Não, beba, beba. Bom, Mara, olha, eu acho que nós falamos tanto aqui e há uma pergunta também, arte e terapia integrativa. Você acha que os intérpretes poderiam fazer alguma coisa de arte terapia para a formação deles? Claro que sim, e devem, e podem, e são capazes, e sem ela, eles vão se sentir bem melhor com ela. Porque somos seres criativos, sabe? Eu, quando começo um curso de arte-terapia, eu falo assim, olha, você está com vergonha? E a pessoa fala, sim, sim, que o espanhol é muito fechado, né? Sim, eu tenho um pouco de vergonha só. Eu digo, pois deixa a vergonha lá fora, naquele cabide vazio que tem lá. E agora entra na minha sala. E se você quiser fazer os exercícios de olho fechado, também pode. Então, ele faz. De olhos fechados, que ninguém está olhando para ele. Mas ninguém está olhando para ninguém, só que ele imagina que alguém está olhando para ele e se bloqueia. Entende? Isso é um problema também de educação, Então, a arte né? terapia integrativa funciona muito com adultos. Funciona. Funciona. Eu Tremendo. costumo dizer de 3 a 100 anos. Olha, isso é maravilhoso, de 3 a 100 anos. Bem, Mara, nós temos que encerrar. Foi um tempo especialíssimo. Eu só tenho a agradecer a você e que bom que nós vamos fazer outra, né, em espanhol. Vamos fazer em espanhol. Foi algo O tremendo. pessoal aqui catalão também está querendo que a gente faça em catalão. Em catalão, pois é. Aí, se for em catalão, você vai falar em catalão, eu vou ter que ter uma tradução Eu aqui falo em no meu catalão e ouvido. tu fala em castelhano, porque eles falam as duas línguas. Sim. Dale, pero necesito comprender el catalán, porque todavía no lo sé. Bem, então, o prazer Mara, é sido meu, Marcos. É muito então, bom. Mara, o que você quer dizer? Que você quer... Não, as saudações vamos deixar para o final, né? Vamos deixar para a gente fechar no final aqui, tá? Então, agora, você que está aí nos assistindo, que nós agradecemos o seu tempo precioso, espero que tenha acrescentado na sua caminhada como pai, como irmão, como intérprete, como profissional que está envolvido na educação dos surdos. Espero que tenha acrescentado nessa sua carreira e que você se abra para esse novo, como disse a doutora Mara aqui. Se abra ao novo, se aproxime, né? Faça essa aproximação, não esse distanciamento. Todas as profissões estão se aproximando das pessoas. Os hospitais estão ficando cada vez mais humanizados. Eles estão levando até cães para trabalhar a terapia com crianças com câncer, como você sabe. E onde existe esse profissional que se distancia tanto do seu objeto de trabalho, objeto, entre aspas, né? Desse sujeito? Então, do contrário, as pessoas estão cada vez mais afetivas. Veja a tragédia que está no Japão, que as pessoas estão cada vez mais distantes e robotizadas. E a proposta aqui, né? A proposta aqui é contrária, é aproximar, é entender a geração dessa pessoa, né? O avô, o bisavô, a carga emocional, a carga cultural, a carga familiar, os valores, os princípios, e daí fazer a inclusão. Transgeracional. Transgeracional, e quando disse corpo, alma e espírito, ou seja, nós não conseguimos separar o indivíduo e dizer, olha, eu só estou falando com o seu corpo, eu só estou falando com a sua mente, eu só estou falando com as mãos. Não. Ele vem inteiro, né, Mara? Ele vem inteiro e nós temos que recebê-lo inteiro e também sermos inteiros com eles, para que essa comunicação aconteça, né? Bem, quero passar agora para o pastor Natan. A enquete foi finalizada. Amor, 80% disse que amor vem em primeiro lugar. E ordem, 14%. E ordem, 14%. Mara, diz aí qual é a resposta. Foi sinto muito. Nós sabíamos, né? Que a grande maioria ia falar amor. Então, reorganiza o pensamento rapidinho aí. Realmente, o amor é muito importante. Tá. Realmente, o amor é muito importante, mas sistemicamente, eu sinto muito... a maioria se equivocou, se enganou. Dentro da pedagogia sistêmica, o que vem primeiro é a ordem. Porque o amor sem ordem é um amor cego, desbocado, não vai para lugar nenhum, sabe? Não se aproveita esse amor se não houver ordem.
A ordem é mais importante que o amor, dentro da E pedagogia essa sistêmica. ordem no amor, Mara, fala um pouquinho mais, rapidinho. A ordem com amor, ela é tudo que uma criança precisa, tanto surda como não surda. Todos nós precisamos ordem, né? Por a ordem, porque esse sistema que rege a pedagogia sistêmica é o sistema ordenado, a ordem, e quando entramos em desordem, as coisas não funcionam bem. E Então, nos damos pode haver conta. um amor, você diz que pode haver um amor com desordem. Pode haver. E esse amor não é bom para ninguém, porque se transforma em um amor cego. Ótimo. Então, o É amor... aquele amor, sim, aquele amor que te faz mal, sabe? Porque eu te concedo tudo, mas eu não te dou nada. Eu te dou o amor cego. E tu não sabe o que fazer com ele. Porque não te serve. Aí tu Maravilha. vai procurar outras coisas, más companhias, vai buscar vícios, hábitos que não são positivos na sua vida, sabe? Você vai ficar um adulto que não está realizado, porque você recebeu tudo cegamente, sem ordem. Puxa, que maravilha. Agora ficou claríssimo. As ordens do amor, segundo Hellinger, dentro da pedagogia sistêmica. Valeu, Mara. Agora eu vou passar, então, a propaganda da faculdade, né? Que a Faculdade Batista aí. Vai lá, com o pastor Natan agora, então. Até já. Até já. Olá, meu nome é Natan e eu venho falar da Faculdade Batista Pioneira, instituição com mais de 50 anos de investimento no Reino de Deus e na vida dos vocacionados para o ministério pastoral e missionário. A Faculdade Batista Pioneira é a faculdade número 1 entre as faculdades batistas do Brasil, segundo o ranking do MEC. Se você deseja conhecer de nossos cursos e daquilo que temos a lhe oferecer, acesse nosso portal batistapioneira.edu.br ou através do telefone e WhatsApp 553332-2205. Lembramos que aqui na Faculdade Batista Pioneira nós estamos preparados com estrutura e equipe para receber a comunidade surda e cega. Venha você também para a Faculdade Batista Pioneira. Aqui, a sua vocação é levada a sério. Beleza, maravilha. Então, olha, eu quero terminar fazendo as minhas saudações a todos vocês. Quero dizer que eu e a Mara somos cristãos, né? Nós servimos ao mesmo Senhor, graças a Deus. E assim, Amém. nós oramos todo esse tempo por você que está aí nos assistindo. Pedimos a Deus que abençoasse a sua vida, que abençoasse o trabalho que você já faz, que eu imagino que você tenta fazê-lo da melhor forma que pode. E Deus está nessa live também, né? A Ele toda a honra e toda a glória. Agradecer mais uma vez aos nossos auspiciadores, né? Ao pessoal que nos patrocinou nessa live toda. E eu quero mandar um beijão do coração aí para esse povo todo de vários países que eu conheço. Se Deus quiser, depois dessa pandemia, as coisas vão de melhorar. E se não der certo para fazer presencial, a gente vai pensar num projeto online, via faculdade, via Espanha, via Brasil. Por algum lugar vai acontecer esse projeto de formação, agora com a Mara também entrando aí na nossa história, né? Ok, um beijão para todos, obrigado. Mara, está com você aí as saudações finais. Eu agradeço a participação e a atenção de todos. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma pequena pincelada que eu e o Marco demos para vocês. Eu vou passar o meu e-mail e realmente, se precisarem, se gostarem, se quiserem descobrir mais através da Faculdade de Teologia Batista, a gente pode entrar em contato, e eu estou aberta também para as novas escolas que se queiram aderir a esse processo, e posso ir ao Brasil fazer curso de formar formadores, que é o que nós precisamos agora. O meu e-mail é meneghel, com GH, tudo em letra pequena, meneghel.mara@gmail.com.
gmail.com, tá? Repete de Eu só novo, queria Mara. Repete de novo para o pessoal. Meneghel, com Uhum. GH, Uhum. .mara, Uhum. @gmail.com. Eu só queria terminar com uma frase bem bonita, que é da Olveira, de 2004. Ela diz o seguinte: somente um coração agradecido aprende. Então, o que ela quer dizer com isso? Que tanto os intérpretes como os professores de surdos, por exemplo, eles só vão poder ensinar e educar e melhorar a vida educativa do surdo, da criança, do menino e da menina surda, quando eles vão ter uma boa disposição para ensinar e vão também poder pôr limites e acompanhar essa criança quando eles conseguirem entender e introduzir na própria vida deles a pedagogia sistêmica. Uhum. É isso. Maravilha, maravilha. Beijo Muito grande para obrigado. todos. Beijo grande. Eu quero deixar também, anota aí para fazer contato comigo, é marcoarriens@hotmail.com. marcoarriens@hotmail.com. Bem, nos vemos, eu e Mara outra vez, em língua espanhola aí, para Espanha e países da América Latina, e a Mara está aí. Está aí o e-mail dela agora para você convidar para eventos, para congressos, para várias situações aí no país que queira, porque a Mara fala fluentemente espanhol, catalão e português, tá? Né, Mara? Então, aí tá tranquilo. Isso. Um beijão para todos vocês, tenham uma noite Obrigada, Marco. Um beijo abençoada. no Um beijão para coração. você, Mara. Obrigado, tá? Um beijão no seu coração. A gente continua em contato depois, tá? Fiquem na paz. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Pera. Oi. Pera. Oi. E não, estou mandando uma mensagem para os surdos. Vamos ver se eu tá bem. aprendi. Mara. Não.